Grosso do Sul ele tem um problema bastante sério, já diagnosticado há muitos anos, que é exatamente o assoreamento do rio Taquari e toda a discussão que nós temos, tanto no Planalto como na planície. E o parceiro, o Instituto Rio Taquari, veio exatamente para nos ajudar nessa proposta. Então, é fundamental para que a gente consiga avançar na recuperação dessa área, que nós tenhamos uma entidade como o Instituto Taquari. Primeiro, pelo trabalho técnico desenvolvido até o momento. Já está emparcerado com a Semadesp, desenvolvendo atividades que já temos resultados efetivos e agora dando mais um grande passo, apresentando ao Estado um grande estudo para que a gente possa, através desse diagnóstico, definir um conjunto de ações, não só do Estado, mas com os produtores rurais, junto com o COINTA, que é o consórcio intermunicipal. Eu acho que nós estamos num momento muito salutar pela eficiência técnica e científica do Instituto Taquari. Na verdade, a questão ambiental gerou uma degradação produtiva, então nós tivemos uma redução da produção nessa bacia. E o objetivo agora é exatamente isso, fazer uma recuperação ambiental, mas numa lógica de sustentabilidade, conciliando o desenvolvimento sustentável com recuperar o meio ambiente e, através da recuperação do meio ambiente, recuperar a sua capacidade produtiva. O Instituto, na realidade, ele trabalha com o nosso posicionamento como um indutor de políticas públicas, um indutor de ações no Alto Taquari. O que a gente quer é carregar recursos para resolver os problemas de erosão, de degradação de pastagens e ajudar o produtor a se reestruturar e reorganizar a sua região, né? E com isso, ou seja, melhorando o produtor, a gente também melhora para o meio ambiente e protege o nosso rio Taquari. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando faz parte de uma restauração ambiental, porque quando a gente melhora a pastagem, a gente melhora as condições de absorção de água, reduz a erosão e tudo mais. Além disso, nós também temos ações programadas para recomposição de APPs, reservas legais e proteção dos mananciais hídricos para que o processo erosivo seja drasticamente reduzido. Nós queremos reduzir significativamente. O alinhamento aí que foi feito entre o Instituto e os produtores rurais, né, junto com a FamaSul e com o Senar, que é a ferramenta dos produtores rurais de extensão rural, tem sido muito importante para a gente levar não só a conscientização ambiental e preservação, mas também levar conceitos de gestão, porque sem gestão, sem resultado econômico, sem sustentação econômica, a preservação também não acontece. Então, muito importante essa sintonia. Como é de conhecimento, o tripé da sustentabilidade tem o econômico, o social e o ambiental. Para que esse tripé se mantenha em pé, o econômico ele tem que estar muito bem resguardado. E aí, a pecuária pantaneira se tornando eficiente, sendo rentável, deixando margem para o seu produtor, para o seu proprietário, você vai ter aí também o ambiental e o social revigorado. Então é importante que a pecuária seja de fato eficiente, que ela consiga acontecer, que ela entregue resultado para que a sustentação ambiental aconteça também. Então é um trabalho em conjunto. O projeto Taquari Vivo, né, junto com o Instituto Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, tem o objetivo de fazer a recuperação de áreas degradadas, né, para que essas propriedades que tenham eventualmente essas áreas degradadas voltem a ter a produtividade com maior eficiência, né? Então, assim, nós trabalhamos muito com recuperação do solo, conservação do solo, com a implantação de terraços. Então, o IMASU, né, o governo do estado, por meio do IMASU, tem essa parceria junto com o Taquari Vivo para implantar essas boas práticas aí da agropecuária, nessa bacia toda do Taquari, que é uma área que sofreu muito, né, com processos erosivos, e agora nosso objetivo é recuperar essas áreas. A pecuária sustentável, ela prevê assim, que as propriedades eles evitem a supressão da vegetação nativa. Então, se nós conseguimos que essas propriedades evitem a supressão e façam uso do capim nativo, a gente tem uma chance maior de manter a conservação dessas áreas naturais e, consequentemente, manter as áreas de preservação permanente preservadas, evitando processos erosivos aí que possam assorear o rio. Bom, esse projeto ele visa trazer a conservação do solo nessa região, que é uma região que tem uma fragilidade natural, né, pelo tipo de solo, relevo, as características naturais ali, e isso vai contribuir para uma melhor condição para o produtor daquele local, inclusive para a produtividade daquela atividade desenvolvida, da pecuária desenvolvida, mas principalmente para evitar que continue em curso esse processo de assoreamento do rio Taquari.
E o grande objetivo, né, de tudo isso é conter esse processo, pelo que a gente já viu, para que o Rio Taquari possa ter a sua recuperação ao longo dos anos. A pecuária sustentável no Pantanal, ela tem por si essa possibilidade, essa característica de manter o bioma em sua natureza, né? Então, um sistema tradicional de produção, é um sistema que já tem aí 200 anos, mais de 200 anos sendo feito ali naquele local, consolidado, com as modernas tecnologias e ferramentas de manejo de pasto, tudo isso tem a agregar no sentido de manter uma situação confortável, uma situação de conservação do bioma e do Rio Taquari por conseguinte. Bom dia a todos, saudar o secretário Jaime, Renato, Gratão, saudar todas as instituições já, como diz o Jaime, brilhantemente apresentadas pelo Renato. E a gente está vindo aqui nesse dia festivo, Renato. Estou muito feliz que você tenha completado 2 anos, né? Você no Instituto, já pode participar de editais, fantástico. Então a gente já está com um projeto em andamento e o objetivo da nossa apresentação é mostrar para vocês o que está sendo feito já na bacia do Alto Taquari. É algo que a gente encaixou, né? Um trabalho que já vinha sendo feito na bacia do Paraná e, através de uma parceria com o Rômulo, lá do Imaçu, a gente trouxe, então, esse programa de recuperação de solos da bacia do Taquari. Bom, primeiro, colocar para vocês o que a gente encaixou, né, em termos do grande desafio que foi lançado em relação ao carbono neutro, né, de transformar o Mato Grosso do Sul no estado carbono neutro, e aí os pilares desse estado carbono neutro, onde a gente encontra ali, né, a questão de manejo e conservação de solo e práticas agrícolas sustentáveis, aí pecuária sustentável, desmatamento ilegal zero, energia renovável, análise do CAR, né, que agora a gente já está com a análise dinamizada rodando, mas tudo isso aí, né, o grande projeto Estado Carbono Neutro, a gente tinha pilares muito importantes na questão da conservação do solo e práticas agrícolas sustentáveis. Na linha do tempo do governo, a partir da entrada do nosso ex-governador Reinaldo Zambuja, a gente tem trabalhado com vários programas, buscando o desenvolvimento de cadeias, programas todos voltados, né, na questão de sustentabilidade, resíduos sólidos, energia, carne sustentável do Pantanal, precoce MS. Então, Mato Grosso do Sul tem um governo que pauta por programas que buscam a produção sustentável. E, dentre esses programas, então, em 2021, a gente lançou, né, baseado naqueles pilares do Estado Carbono Neutro e baseado na busca da sustentabilidade, a gente trouxe o programa ProSolo para trabalhar a questão de manejo de solo e sustentabilidade de produção. Aqui um pouco do nosso estado, todos já conhecem, mas sempre bom lembrar, a questão da divisão das áreas do estado, produção de soja, produção de cana, eucalipto crescendo. A gente ainda está com o número oficial aqui de 1,1 milhão, mas a gente já sabe que está liberando 1.400.000 hectares de eucalipto. E os nossos 30% de remanescentes arbóreos. Eu sempre faço um desafio que a gente precisa conseguir quantificar quanto que a gente tem de remanescente de pastagem nativa para a gente somar nesse remanescente arbóreo aqui. E a gente tem números realmente muito bons no estado, o crescimento das áreas de agricultura através da diminuição das áreas de pastagem, são 4 milhões de hectares de pastagem que diminuíram nesses anos. Então, esse aqui é o balanço. E também algo que a gente ficou feliz, a gente buscou no mapa biomas, né? Aqui o mapa de áreas degradadas em vermelho aqui no Mato Grosso do Sul em 2010, e em 2019 o próprio mapa biomas traz uma realidade bem diferente, ou seja, a intensificação
das áreas de pastagem através da intensificação em pecuária ou do uso alternativo do solo, mudaram consideravelmente essa realidade do Estado em termos de pastagens degradadas. Mas a gente continua tendo como grande foco, né, Renato, aqui a questão da bacia do Taquari. E aí, em 2021, o ProSolo foi apresentado ao Conselho Estadual de Políticas Agrícolas e Agrárias e foi aprovado, né? A gente, publicado em Diário Oficial, começamos a trabalhar o ProSolo, que tem como objetivos, essa tela é boa que todo mundo vê, mas o apresentador fica com dor no pescoço. Então, a implementação de políticas públicas visando recuperação, restauração, aumento de produtividade em relação a recursos naturais, sempre trabalhando a partir da realidade da bacia hidrográfica. O diagnóstico de problemas regionais, a gente traçou lá no começo que a gente deveria trabalhar sobre áreas críticas de cada microbacia, justamente para a gente poder, sabendo que o Estado não tem condições de fazer todo o serviço, que a gente trabalhasse aquilo que seriam as áreas críticas. O apoio aos municípios, através de máquinas, implementos e suporte técnico, e aí tratando muito de uma parceria com a Agraer. A Agraer tem técnicos em todos os municípios, e a prova disso é a presença do Oscar aqui hoje, que abraçou essa causa lá no município de Coxim. A promoção de parcerias entre os setores públicos e privados, está aqui nossa parceria com o Instituto Taquari Vivo, com o FamaSul, Senar, com os sindicatos rurais. A realização de ações de capacitação e conscientização, isso é uma vertente do ProSolo importante, ou seja, a gente ir lá, fazer um projeto piloto, trabalhar uma área crítica, mas a gente deixar um legado de capacitação de técnicos e de conscientização de produtores. E a criação de um banco de dados sobre os principais indicadores de condições físicas, químicas, biológicas do solo nos principais sistemas agropecuários. A gente tem feito isso em parceria com as instituições de pesquisa, inclusive com a Embrapa. Como que a gente pensou a implementação do ProSolo, né? Em relação ao solo propriamente dito, a gente entrar fazendo o trabalho inicial numa área crítica, a implementação de terraços, de caixas de contenção, de dissipadores de água, adoção de práticas conservacionistas, e a gente tem feito isso sempre inicialmente. E depois a gente, na questão da recuperação ambiental, aí trabalhar a recuperação, questão de reserva legal, áreas de preservação, e, se possível, né, como a gente já conseguiu em Bonito, a gente depois entrar com pagamento de serviços ambientais para as áreas que merecem receber esse pagamento de serviços ambientais. Aí não podemos deixar, inclusive algo que a gente está fazendo em Bonito agora, não podemos pensar em relação à água, feito o solo, não podemos deixar de pensar em relação à questão das práticas de conservação de solo e água em áreas urbanas, a questão das estradas, a questão da drenagem de águas pluviais, grande causador de erosão hoje, sistemas de tecnologia de irrigação, porque a gente entende que melhorando a produção, melhorando a cobertura, a gente melhora a questão da infiltração de água no solo, e tratamento e destinação de dejetos. E aí, como eu já disse, ações transversais, as capacitações, as normas necessárias para a gente poder trabalhar. A gente entende que é necessário a gente trabalhar alguma coisa em relação a normas para que a gente possa fazer o trabalho em parceria com o produtor rural, para o produtor rural entender a necessidade dessa conservação do solo. A dinamização da análise do CAR já está colocada, né? E a questão que vem depois da análise do CAR, a regularização ambiental. Então, o que a gente tem dentro do ProSolo? Quais são os programas e projetos que estão dentro do ProSolo? O primeiro, que foi o que a gente fez primeiro, em 2019, Programa Estadual de Manejo e Conservação do Solo do entorno dos rios cênicos, né? Bonito, Jardim, Miranda e Bodoquena. E a gente ainda tem lá um outro projeto que nasceu dentro do município de Bonito, a partir da iniciativa do IMASU, do Ministério Público e
do IASB, da WWF, um projeto bacana chamado Projeto Águas de Bonito. Depois a gente tem o nosso programa de manejo e recuperação de solo da bacia do Rio Paraná, um projeto em parceria com a SESC. Nós recebemos recursos da SESC e a gente está fazendo esse projeto lá, em parceria com prefeituras e com o consórcio do Cone Sul. Lançamos também o programa de manejo de acesso a fertilizantes e corretivos. O governo do estado possibilitou o subsídio através do pagamento de frete de calcário aos produtores, né? E aí transporte de calcários, fazendo com que a gente melhore a qualidade do solo, melhorando a qualidade do solo, a gente melhore a cobertura. Lançamos um programa de pagamento de serviços ambientais lá em Bonito, chamado Uso Múltiplo do Entorno dos Rios Cênicos, um programa importante porque ele premia quem preserva, mas também ele premia quem produz de forma correta. Lá nós estamos em parceria com o IASB e com a WWF. E aí, apresentamos para Itaipu, já está no orçamento de Itaipu para 2023, um programa de restauração ambiental da bacia do Rio Iguatemi. Esse programa já está no orçamento, a gente espera poder começar ele agora em 2023, depois da eleição do novo presidente de Itaipu. E por fim, né, nessa parceria, nesse projeto que a gente trouxe do Inasul através do Romo, o Programa Estadual de Manejo e Recuperação e Conservação do Solo da Bacia do Taquari, e dentro desse programa, o nosso projeto do Córrego da Pontinha. Bom, aí começa a aparecer aqui a figura do Oscar, né? O Oscar, que a gente chamou lá atrás para discutir, veio junto com o Renato, vamos discutir aonde nós vamos fazer o primeiro projeto piloto, primeira área crítica. E o Oscar apresentou para nós essa área crítica. Essa aqui é uma rodovia estadual, uma LS, em direção a Coxim para cá. Aqui o Rio Taquari e o Córrego da Pontinha, que nasce aqui em cima e ele vem desaguar no Rio Taquari. Essa área foi escolhida porque existia uma demanda dos moradores, problemas de falta de água aqui no Córrego da Pontinha. Vou mostrar depois aí o diagnóstico que a gente fez lá. Uma área com uma incidência grande de pequenas propriedades, aqui um crédito fundiário, aqui um assentamento, pequenos produtores aqui na beira da estrada. Então, tudo indicando que seria uma área ideal para a gente fazer um trabalho de projeto piloto. E a gente escolheu, então, o Córrego da Pontinha, uma microbacia, uma subbacia, microbacia de 5.000 hectares, que a gente, então, resolveu trabalhar. Outra coisa importante é a presença de uma MS, aqui, uma estrada estadual, e presença de estradas municipais, onde a gente também poderia demonstrar a importância da adequação das estradas vicinais estadual. Aí as causas, né, que a gente trouxe algumas fotos aqui, identificação no local lá, os sorocas, aqui a marca do carreamento de sedimentos, a questão do déficit hídrico, as propriedades já apresentando problemas de falta d'água, tendo que abrir açudes para fazer a sedimentação dos animais. Então, áreas de APP, pivossorocas, falta de cercamento. Então, são dados que o Oscar trouxe para a gente, que nos ajudou, né, Oscar, a tomar a decisão de fazer esse trabalho aí do Córrego da Pontinha. E aí, no planejamento das ações, como fazer essa gestão, né? A partir, então, do trabalho que o Renato tinha apresentado sobre o estudo da bacia do Paraguai, a gente resolveu, então, chamar esse grupo para a gente poder constituir o arranjo dá na região. O Renato já foi participar com a gente, juntamente com o Senar. Importante também citar aqui que, junto com o Instituto Taquari, veio a proposta do Senar trabalhar a questão dos produtores que forem atendidos pelo programa, para que eles consigam manter produtividade e produção de massa verde. Então, a gente fez uma reunião na Câmara Municipal de Coxim,
A gente fez reunião com os produtores. Essa etapa inicial de todo o programa tem que ter um envolvimento da sociedade. Os vereadores apoiaram, a gente teve lá o apoio dos produtores também, das instituições, o prefeito Adilson apoiou plenamente. E aí a gente fez esse arranjo que é importantíssimo. A parceria público-privada, contando com a participação dos órgãos públicos aqui, a Semadesc, a Agraer, a Imasul, a AGESU, a Prefeitura de Coxim, o consórcio Cointa e no setor privado, né, Famasul Senar, aqui está Senar, mas a gente entende Famasul Senar, e o Instituto Taquari Vivo para fazer essa gestão. Gente, todo programa precisa criar a sua gestão. Lá no Cone Sul, a gente tem uma gestão, uma parceria diferente, a gente fez um trabalho piloto em Novo Horizonte do Sul e lá apareceu a figura da usina Adequado, que ajudou a gente com recursos, do Sindicato Rural de Viema, porque sem a parceria do setor privado é muito difícil da gente conseguir executar. Prefeitura, consórcio um pouco menos, mas prefeitura e estado tem um grau de engessamento muito grande. Vocês imaginam estar fazendo um terraço, quebrar um parafuso e a gente ter que consertar uma máquina lá em Coxim, um parafuso quebrado, uma prefeitura para o estado é uma dificuldade enorme. Então a importância de se criar esse arranjo. E esse arranjo, obviamente, que é um arranjo que vai criar as condições de trabalho. Quando chegar na propriedade rural, o convencimento, a tratativa com o produtor, qual que é a contrapartida do produtor para o trabalho dessas máquinas da região, quanto que ele vai pagar, se ele vai pagar, é uma decisão do grupo gestor, né, como que ele vai trabalhar lá dentro. Olha, produtores que não têm condições, a gente não vai cobrar nem o óleo diesel, ou produtores a gente vai cobrar 100% do óleo diesel, ou 50% do óleo diesel. Esse é um arranjo que o Estado, ele deixa que o grupo gestor tome essa decisão, porque ele tem que ter viabilidade. E aí, obviamente, o aceite do produtor das condições que ele tiver que participar. Aí o papel do Estado nessa parceria, né, importante, trazendo aqui para vocês primeiro que o Estado cedeu para todas as prefeituras do Mato Grosso do Sul uma patrola, uma pá carregadeira, uma reta escavadeira e um caminhão basculante. Então, todas as prefeituras receberam pelo Prosolo 4 máquinas para auxiliar nos trabalhos de adequação de estradas. E o Prosolo tem um parque de máquinas e para o projeto Córrego do Pontinha, a gente colocou 2 tratores, 2 terraceadores, um veículo, na verdade são 2, né? E uma pá carregadeira. A Agraer ainda cedeu para o Cointa 2 carretas e um terraceador. Então, a participação do Estado vem na forma de ceder máquinas. Além da forma de ceder máquinas, a participação com a parte técnica e aí o trabalho do Oscar, muito importante. Iniciados os trabalhos, a gente trabalhou já 4,2 quilômetros lá de adequação de estradas do Córrego da Pontinha, aí algumas fotos das áreas trabalhadas. Já trabalhamos 1.265 hectares, totalizando 247 quilômetros de terraço. Dificuldade muito grande no começo para aprender, né, Renato? Depois rodou bem, agora a gente já está 3 meses esperando parar de chover, está chovendo todo dia. Então, hoje mesmo a gente estava falando que a chuva continua lá, mas claro que está segurando tudo. O Oscar não ia falhar no dimensionamento, né, Oscar? Por isso a importância do projeto técnico, né? Aí algumas das fotos já realizadas no município. Obviamente que a gente tem problemas, né? A gente pega uma área como essa aqui, onde eu estive lá pessoalmente, e a gente tem o aceite imediato de um produtor para fazer, quando a gente, na verdade, deveria fazer toda a área, mas aí, às vezes, o produtor vizinho não aceita no momento, está precisando de pasto, vai ficar sem pasto. Então, existem problemas que essa gestão do projeto resolve lá. E aí a importância da gente ter gente dedicada
para esse trabalho. Mais algumas fotos já do trabalho realizado lá no córrego da Pontinha. E aí uma previsão, né? Então a gente ainda precisa fazer 1.100 hectares, falta adequar 2,5 km de estradas, e aí já falando de futuro, né? A gente quer já identificar e começar novos projetos piloto no município de Figueirão e de Camapuã, que a gente está identificando como os próximos importantes, e a gente quer trabalhar na elaboração de um projeto bem colocado tecnicamente, né, para que a gente possa buscar novas fontes de recursos para as ações da Bacia do Taquari. Como disse o Jaime, a gente precisa de recursos, 2.800.000 hectares é muita área, o problema lá é muito sério, então a gente precisa trazer isso, novas fontes de recursos para esse financiamento, e a gente então entende que o trabalho deva ser multiplicado em outras áreas. E importante deixar aqui para vocês, né, o governo continua dando muita prioridade para o Prosolo. Eu quero anunciar aqui para vocês a mais nova aquisição da Semadesc. Então, chamar aqui o professor Eloy, que é um especialista em manejo de conservação do solo, professor da UEMS, que está vindo, então, a convite do secretário Jaime para integrar nossa equipe. O professor Eloy hoje, a partir desse mês, assumiu as ações do Prosolo, vai coordenar nossa equipe, também integrando juntamente com o Fernando Nascimento, que voltou da Agraer para a Semadesc também. Então, assim, a gente entende a importância do Prosolo. O governador Eduardo Rido está investindo nisso, trazendo mais gente, e agora a gente quer trabalhar junto com a diretoria da Agraer, né, Jaime, para liberar o Oscar para ele trabalhar 100% Prosolo também. Então aí a gente quer trazer o Oscar definitivamente para o projeto da Bacia do Alto Taquari, para a gente poder atuar de forma mais efetiva. Então isso é um pouco do que a gente fez, atendendo aí uma demanda local, um entendimento da urgência das ações de manejo de conservação do solo que a gente queria trazer para vocês. Passar a palavra para o Eloy aqui, professor, quando vem para frente, fica falhado. Obrigado, gente. Eu vou falar sobre o estudo, né? O estudo foi realizado numa parceria com a empresa Salva. A empresa Salva é uma empresa que faz trabalhos de estudos prospectivos de áreas, né, de territórios, etc., com uma tecnologia muito avançada, com uso de geotécnicas avançadas e inteligência artificial para fazer uma série de junção de informações para gerar os mapas. Ô, Rogério, tudo bem? Obrigado pela presença. Bom, o projeto foi feito, nós precisávamos entender todo o território, ver onde estavam os principais problemas, onde que a gente deveria agir de forma mais incisiva e direcionar os trabalhos, né? Então, um diagnóstico, né, inicial, complementando, André, uma série de outros dados que já tem à disposição, mas complementando esses dados para que a gente possa ter uma fotografia, e aí nós usamos um processo de modelagem para saber quais seriam os impactos de ações dentro desse território, né? Eu acho que eu vou acertar, deixa eu ver, acertei. Bom, então só para caracterizar o território, nós estamos falando de uma área de 2,8 milhões de hectares, pega um pedacinho de Mato Grosso aqui, em Alto Araguaia e Alto Taquari, mas todos esses outros municípios aqui de Mato Grosso do Sul, ou seja, a maior parte está dentro de Mato Grosso do Sul, e eu diria que a maior parte dos problemas também identificados estão dentro de Mato Grosso do Sul. A primeira coisa foi a ocupação da área. A gente observou pelo estudo que cerca de 33% do território ainda está com vegetação nativa, né? Isso é interessante porque dá para a gente uma condição de trabalhar
o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar é com relação a esses remanescentes de vegetação nativa na bacia. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, na hora de falar das simulações, o que isso significa, o que isso pode ser revertido em termos de, por exemplo, créditos de carbono alinhado junto ao programa INES Carbono Neutro. Né? Bom, eu acho que ficou meio apagadinho aqui para vocês verem, mas dentro da análise, a gente analisou, por exemplo, as APPs hídricas. Dentro das APPs hídricas, 79% delas estão preservadas e o restante, que deveria ter aparecido aqui, ou seja, cerca de 38 mil hectares, são antropizados. Então, há pelo menos cerca de 40 mil hectares de APPs antropizadas que, em tese, precisariam de restauração. Do ponto de vista das reservas legais, e aqui é importante dizer que há uma diferença aqui, que as reservas legais, essas estimativas são feitas, André, baseadas no CARF declarado. Então, há um erro provável aqui nessa estimativa. Era só para a gente ter uma ordem de magnitude, ou seja, 18% das reservas legais estão antropizadas nesse momento. Então, existe um déficit de cerca de 18% de reservas legais. Tá? Dentro das UCs, o uso das UCs, são dois tipos de unidades de conservação que tem na região. A primeira são as de proteção integral e as outras de uso sustentável. Né? Dentro dessas aí, a gente vê que nas unidades de uso sustentável, 41% da vegetação está preservada e o restante antropizado. E nas de proteção integral, nós ainda temos cerca de 24% de área antropizada, ou seja, que precisa ser restaurada dentro das UCs. Mais ou menos o que o secretário falou aqui agora há pouco da UC que vocês acabaram, da propriedade que vocês acabaram de adquirir, que tem uma área para ser restaurada e tudo mais. Né? Bom, aqui é um resumo do uso do solo, então essa é uma fotografia de 2021, né? Baseada no Map Biomas e alguns tratamentos das imagens que eles fizeram a partir do Map Biomas. O que a gente observa aqui, então, são cerca de 934 mil hectares de vegetação nativa remanescente, cerca de 1,5 milhão de hectares de pastagens e cerca de 480 mil hectares entre agricultura, silvicultura e isso aqui que eles chamam de mosaico de agricultura e pecuária, e pastagens. Isso que geralmente são sistemas integrados ou são áreas que estão sendo reformadas. Então, nós acabamos colocando essas áreas dentro da agricultura. Tá? Então, o foco do nosso trabalho tem sido esses 1,5 milhão de hectares de pastagens aqui, em função dos problemas erosivos estarem diretamente ligados a eles. Né? Bom, com relação às pastagens, como o Beretta falou, nos últimos anos, o estado de Mato Grosso do Sul vem reduzindo a área de pastagens degradadas, significativamente, Beretta. Inclusive no Alto Taquari também. A gente observa aqui, nos últimos 20 anos, um estudo avaliou de 2000 até 2020, como que se comportou a degradação de pastagens. Não é bem a degradação, é o status das pastagens, né? O nível de produtividade dessas pastagens ao longo do tempo. O que nós conseguimos observar é que há uma melhoria nesses 20 anos, ou seja, o que era severamente degradado reduziu em 60%, a degradação moderada se manteve mais ou menos, levou um pouquinho, 5%, e a não degradada aumentou bastante, né? Ou seja, 147%. Então, melhorou muito a situação, tá? Nesses últimos 20 anos. Mas é interessante a gente notar que tem algumas áreas que são bem persistentes em termos de pastagens degradadas, né? A gente vê aqui que esse comportamento, nos últimos 20 anos, essas áreas são classificadas como de baixa produção de pastagem. Né? Aí já dá um indicativo para a gente onde nós podemos começar a centralizar as ações. Aqui agora, fazendo um recorte para 2020, né, a gente vê que ainda temos 54% das pastagens do Alto Taquari
com algum grau de degradação, né? E esse que é o nosso foco, esses 54% de áreas, seria de 900 mil hectares. Então, nós temos cerca de 900 mil hectares que podem ser melhorados e podem ser trabalhados, né? Bom, então nós trabalhamos 3 cenários distintos, né, que podem ser complementares. O primeiro cenário é caso a gente permaneça do jeito, na sequência que nós estamos indo e que tenhamos a conversão nos próximos 30 anos daquelas áreas de excedente de reserva legal em agropecuária, que aconteceria na região. O segundo cenário é o cenário de restauração das APPs e reservas legais, tá? Que é aquela quantidade que a gente falou lá. E o terceiro cenário é da recuperação de pastagens, da inserção de boas práticas nessas áreas, tá? Bom, falando do primeiro cenário, o cenário de conversão, né? Como eu disse, nós ainda temos na bacia cerca de 14% da bacia, ou seja, quase 400 mil hectares, que são áreas de vegetação nativa que podem ser legalmente desmatadas dentro do Código Florestal, tá? Então, são passíveis de desmatamento. Essa área aqui, então, a primeira ação que nós podemos ter dentro da bacia é tentar gerar alternativas para o produtor a esse desmatamento, né? Ou seja, em vez de desmatar, vamos gerar alternativas para ele, para que seja mais rentável para ele manter a floresta em pé. Então, nesse ponto aqui, e a gente é uma das linhas que o Instituto Taquari vem trabalhando já a partir desses primeiros resultados aqui, é buscar projetos de desmatamento evitado, geração de crédito de carbono por desmatamento evitado. É simples nesse território? Não é simples, porque vocês podem ver, vocês podem ver que há uma dispersão dessas áreas em todo o território, então há uma pulverização dessas áreas, o que torna mais desafiador fazer um monitoramento de um projeto de rede, né, de redução de emissão de desmatamento e degradação florestal evitada. Mas nós estamos trabalhando, discutindo com os desenvolvedores, buscando alguma forma para que isso possa acontecer. O segundo cenário é o cenário de restauração, onde nós teríamos aí a restauração das reservas legais e APPs dentro da bacia. É interessante dizer o seguinte, que nós temos excedentes de reserva legal, mas nós também temos falta de reserva legal dentro de umas propriedades. Então, claro que pode haver também um casamento aí de compensação de reserva legal em outras áreas, é uma outra alternativa. Mas esse cenário aqui seria o cenário de restauração de toda essas reservas legais. E o último cenário seria o cenário das boas práticas, onde a gente recuperaria, né, e nós estamos falando aqui sempre num horizonte de 30 anos, tá? A gente recuperaria todas as pastagens dessa região, ok? Bom, aqui alguns resultados já da conversão, só fazendo um resumo, né? Então, seriam as expansões das áreas degradadas, a recomposição das reservas legais de APP e a recuperação das pastagens degradadas, tá? Então, como eu disse, aqui é só falando um pouquinho da metodologia, foi usada a modelagem do INVEST, que é um sistema desenvolvido pela Universidade de Stanford, e é o mais aceito mundialmente para simular os serviços ambientais de um território, tá? Então, esse modelo foi usado, combinando uma série de coisas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, a modelagem de previsão de água sazonal, que trabalha escoamento superficial, escoamento subterrâneo, então envolve uma série de dados, né, de uso da terra, modelo de elevação digital, precipitação anual, evapotranspiração, uma série de outros dados que são combinados, tá? No modelo de exportação de sedimentos, também usa uma série de dados, onde ele vai de pixel em pixel, simulando o que acontece com cada um daqueles pixels, com a leitura de várias variáveis em relação a isso.
que vão gerar erosividade da chuva, erodibilidade do solo, e aí você calcula as exportações de sedimento e tudo mais. Tá? Bom, e também foi calculado o balanço de carbono acima do solo e também abaixo do solo. Mas a quantidade de carbono abaixo do solo foi calculada no segundo trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui depois. Tá? Mas nesses cenários, dentro do universo, nós trabalhamos só com o carbono acima do solo, que é o que ele trabalha. Bom, e os resultados para a linha de base, ou seja, os resultados para os serviços ambientais atualmente, do jeito que está, tá? E aí depois nós estabelecemos primeiro a simulação dos serviços ambientais prestados pelo status atual, né? E depois comparamos esse status atual com os cenários traçados. Bom, primeiro, sobre o escoamento de água, então nós fizemos os mapas de escoamento superficial, escoamento subterrâneo e recarga local. Só fazendo algumas observações, a gente vê que aqui os platôs são as áreas de maior recarga, né? E a gente vê que o escoamento superficial é mais problemático nas áreas mais declivosas e com mais areia. Né? Bem, com relação a sedimentos, a coisa se repete, né? Ou seja, a perda de solo ela acontece muito mais nas regiões onde você tem maior declividade, maior quantidade de areia. Tá? Bom, comparando a linha de base com cenários alternativos, nós fizemos aqui a comparação, né, rodando os modelos, com o que aconteceria com cada um dos cenários. Então, com relação a escoamento superficial, caso a gente tenha essa conversão das áreas, nós temos o potencial de aumentar em 9%, quase 10%, o escoamento superficial de água nessa região. Ou seja, quando você fala escorrimento superficial, é perda de água do sistema e, mais ainda, aumento do potencial erosivo. Tá? Então, a perda daqueles 14% de vegetação nativa que a gente ainda tem pode piorar mais ainda a situação do Alto Taquari. A restauração das APPs, como ela é 2% da área total, ela tem um efeito muito pequeno, né? Porque a quantidade de território que ela abrange é pequena. As boas práticas agropecuárias podem reduzir em 18% o escorrimento superficial. Então, nós estamos falando aqui que as boas práticas são realmente um dos focos importantes para a gente trabalhar no Alto Taquari. Quando a gente vem aqui agora para a perda de solo, né, na perda de solo, a situação é bem parecida. Com a conversão, a gente aumenta em 9% a perda de solo nesse sistema. Com a restauração, agora aqui é interessante que a restauração já tem um efeito, vocês lembram, 2% da área, mas ela reduz em 6% a perda de solo, porque ela tem um efeito buffering, né, de segurar os sedimentos ali, não deixar ele atingir os mananciais hídricos, né? Vocês vão ver o resultado mais para frente. E as boas práticas, 22%. Tá? Então, as boas práticas realmente são com maior efeito, evidentemente, porque atua em uma quantidade de território muito maior. Né? Bom, com relação à exportação de sedimentos, a exportação de sedimentos, que é aquilo que está relacionado com o assoreamento dos rios, né? De novo, essa conversão ela tem um impacto negativo, ou seja, ela aumenta a quantidade de sedimentos. A restauração das reservas legais, olha que interessantíssimo. Embora seja só 2% do território, ela tem um poder de segurar esses sedimentos e impedir que esses sedimentos cheguem aos mananciais hídricos muito importante, muito significativo. Né? Assim como as boas práticas agropecuárias, tá? Que é, de novo, cerca de 20%. Com relação a carbono, a conversão aqui das matas, ela aumenta a emissão de carbono em 113 milhões de toneladas de carbono. Tá? Tem esse potencial. Ou seja, 14% das matas vai aumentar em 42% a emissão de carbono do território. E, no caso da restauração, a gente tira
13 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Então é restauração, é retirada da atmosfera. Aqui em cima não, aqui em cima é emissão. Tá? Bom, com relação à restauração de pastagens, como eu disse, isso aqui é um estudo à parte, né? Porque é importante dizer que carbono no solo não é considerado, como hoje pelas metodologias, para a geração de créditos de carbono. Então isso aqui é uma outra análise. Nós vamos falar aqui mais de balanço de carbono do que em termos de carbono para gerar créditos de carbono. Tá? Então nós temos aí quase 900 mil hectares que podem ser restaurados. Tá? Dessa restauração, então a Salva utilizou o protocolo GHG protocolo, que é o mais aceito internacionalmente, né? Foi calibrado pela Embrapa, a Embrapa fez a calibração toda do GHG protocolo. E olha que interessante, o fator de emissão, ou seja, quanto que emite um hectare de cada um desse tipo de uso do solo, quando você tem degradação severa, você emite 1,8 toneladas de carbono por hectare ano. Quando a degradação é moderada, você ainda continua emitindo cerca de 0,6 toneladas por hectare ano. E na pastagem não degradada, bem manejada, chega a 3,6 toneladas de carbono não emitida, mas sim fixada dentro do sistema. Então, ela tem um efeito muito importante em melhorar o balanço de carbono das nossas pastagens. Então, isso aqui foi calculado para todas as áreas e, principalmente aqui, o que representativo de redução com a conversão das pastagens que estão severamente degradadas e da conversão das que estão em qualidade mediana, né? E que geraria de redução de emissão anual de carbono nessa região, só no território. Claro que isso tem um custo, né? Para você fazer a recuperação das pastagens, você também emite para fazer essa recuperação. Você gasta calcário, gasta máquinas, etc., você gasta uma emissão. Então você precisa calcular também o que você emite nessa restauração e o que você emite nessa manutenção dessas áreas. E a partir dos cálculos de tudo isso, chegou-se à conclusão que, fazendo essa conversão dessas áreas, tem um potencial de sequestro de carbono de até 1,8 megatons de CO2 equivalente por ano nessa região. Tá? Claro que esse dado aí é um dado considerando toda a conversão. Então, nós estamos indo no valor máximo, né, do que seria essa conversão. Tá certo? Aqui agora, só juntando 3 estratégias que podem ser utilizadas no território para redução de emissão de carbono, a primeira delas seria no cenário 1 de conversão agropecuária, ou seja, se a gente deixar de emitir isso daqui nos próximos 30 anos, né? Ou seja, a gente não desmatar e gerar crédito de carbono para o produtor ter mais vantagem em não desmatar do que desmatar, né? Ele poderia gerar em torno de 3,8 megatons equivalentes por hectare ano. Tá? E aqui, no caso da restauração, também dividindo isso daqui num intervalo de 30 anos e ponderando pelo processo de restauração, 0,4 e 30 anos. E nas boas práticas, considerando sair de 0 hoje e em 30 anos você está com toda a área recuperada, daria uma média de 1,4 megaton por hectare ano. Então, nós estamos falando aqui de cerca de 5,6 megatons de CO2 equivalente por hectare ano. Só para vocês terem uma ideia, o inventário que acabou de ser feito pela Secretaria, com ano base de 2018, coloca 42 milhões de toneladas de CO2 sendo emitida por ano no Mato Grosso do Sul na agropecuária. Ou seja, nós estamos falando aqui de praticamente 15% do que só o território do Alto Taquari pode mitigar cerca de 15% das emissões do estado da agropecuária no estado. Tá?
Ou seja, é significativo, sim. E levando em consideração que o Alto Taquari ocupa só 7% da área do estado, né? Bom, agora aqui você tem um outro estudo que foi feito lá pela nossa equipe, a Elo fez esse estudo aqui para a gente, que é a locação das vossorocas de grande porte. Nós chamamos aqui vossorocas de grande porte, Beretta, aquelas que têm mais de 1 hectare, né? Elas estão acima de 1 hectare. Então são vossorocas grandes, são processos erosivos grandes. Tem outros menores? Tem, infelizmente tem. Em processo, inclusive, de expansão. Então essas vossorocas estão todas vetorizadas, né? E é outro banco de dados que também está à disposição do Estado. São hoje 1.671 vossorocas mapeadas, né, vetorizadas, numa área total de 1.800 hectares de vossoroca, de superfície de vossoroca, né? Tem vossoroca de 40 hectares, gente. Tem vossorocas muito grandes, tá? E aqui os principais municípios, os municípios mais críticos, Camapuã, Alto Araguaia, em Mato Grosso, Alcinópolis e Figueirão. Né? 62% delas estão em áreas de pastagem, né? Cerca de 11% naquele mosaico de uso, né? Que está entre pastagens ou pastagens em reforma ou agricultura, e muitas nas áreas de vegetação nativa. Então tem muitas vossorocas que já estão na área de vegetação nativa, porque o curso d'água está lá embaixo. A água não infiltra aqui em cima, mas ela vai causar erosão forte, a vossoroca lá embaixo, onde tem as APPs e as reservas legais. Tá? Então, esse estudo mostra para a gente, inclusive, a regionalização, aonde a gente precisa ter mais atenção e onde podemos focar nossas atividades. Tá bom? Bom, é isso que nós trouxemos nesse primeiro trabalho. Claro, essa base de dados, nós entregamos aqui para o Estado hoje toda a base de dados, essa base de dados, os shapes dessas áreas, está tudo disponível para o Estado, Beretta, para que vocês possam fazer estudos complementares e, evidentemente, estão à disposição. Tá bom? Bem, novamente queria agradecer a todos vocês pela presença, trazer um abraço da nossa diretoria. Eu esqueci de agradecer a diretoria, né? Porque eles são tão low profile que eles não gostam de aparecer muito, mas a nossa diretoria, na figura da Tereza Bracha, que é a nossa diretora-presidente, o Alexandre Figliolini, que é o nosso vice-presidente, o Alan Belda, que é o nosso diretor, a Teca, né, a Tereza Cristina Vedramini, que é a nossa diretora também, Marcos Giante, que é nosso conselheiro, e o Marcelo do Rio, que é nosso conselheiro. Essas seis almas se dedicam ao Instituto Taquari Vivo, por coração, por vontade e também por doação. Né? A doação principal do Instituto Taquari Vivo até hoje vem do Fundo Filantrópico da Família Bracha, que mantém a estrutura funcionando. E também agradecer a 2 patrocinadores que acreditaram no trabalho que a gente vem fazendo, que é a Bayer, que aportou um recurso para a gente fazer os trabalhos que estamos fazendo, e o Bank of America também, que colocou um recurso institucional para que a gente cumpra a nossa missão. Bom, agradeço a todos novamente, muito obrigado pela presença e tenham um excelente dia.